Fala galerinha do primeiro ano, tio Carlos falando e morrendo de saudade, hein? Morrendo de saudade de vocês, tá? Vamos dar seguimento ao nosso assunto, né, de ecologia. A gente já falou de tanta coisa de ecologia, né, desde o comecinho do ano até antes do problema da pandemia. A gente vinha falando de ecologia, cadeias alimentares, fluxo de energia, pirâmides, pirâmides alimentares, populações, comunidades, os termos mais básicos, tá? Então agora a gente vai para dar um novo passo dentro do estudo da ecologia, que é o estudo das relações ecológicas, tá? E aí falando de relações ecológicas, quero que você olhe para essa imagem com muita calma, com muito carinho e pensa aí contigo, o que que essas imagens aí elas têm em comum? O que que elas têm em comum? Pensa aí, pensa com calma. O que que elas têm em comum essas imagens? Pensa no tema, olha para as imagens, o que que elas têm em comum? Bota aí no comentário para tio ver. Bota aí no comentário o que que elas têm em comum. O tio vai já dizer, mas você tem que escrever no comentário antes. Escreveu? Ó, não me enrola, hein? Não me enrola, viu? Não me enrola. Então, o que que essas imagens elas têm em comum, gente? Eu tenho em todas elas seres vivos interagindo, que é o nosso foco de hoje, tá? Foco da nossa aula, seres vivos interagindo. Então vamos na definição. Essa interação ou integração dos seres vivos de uma comunidade biológica, elas são chamadas dentro da biologia de relações ecológicas e são classificadas em relações intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Aí você diz, tio Carlos, boiei, tô entendendo é nada. Calma criança, deixe de vexamento. As relações intraespecíficas são aquelas onde os indivíduos que participam da relação eles são da mesma espécie. As interespecíficas são aquelas que os indivíduos que participam eles são de espécies diferentes. Quando eu digo que uma relação é harmônica, eu estou dizendo que alguém tem um benefício com ela e que ninguém, absolutamente ninguém, é prejudicado com essa relação. E quando eu digo que é desarmônica, aí sim eu tenho alguém saindo prejudicado dessa relação, certo? Então, deu para entender? Intraespecífico, mesma espécie. Interespecífico, espécie diferente. Harmônico, ninguém sai prejudicado. Desarmônico, tem alguém que se prejudica com isso. Nesse slide, o que a gente tem? Divididozinho, bem dividido, todas as relações ecológicas com as suas respectivas classificações, tá? Eu tenho dividido dois grandes grupos de harmônico e desarmônico, e dentro de cada um as relações intra e interespecíficas, tá? Na aula de hoje a gente vai ficar com essas intraespecíficas, tá? Tanto harmônica quanto desarmônicas. Então nessa aula a gente vai falar de sociedade, a gente vai falar de colônias, a gente vai falar de competição intraespecífica e de canibalismo, certinho? Então vamos lá, vamos começar. Falando de relações intraespecíficas harmônicas, eu tenho a colônia, que são associações entre indivíduos da mesma espécie, pela definição, onde cada indivíduo faz a sua parte, desempenha o seu papel, para que todos se beneficiem. E tem um detalhe muito importante que vocês não podem deixar de atentar, que é o fato deles estarem unidos, ligados, conectados fisicamente, anatomicamente. Eu não tenho como separar esses seres. Se eu separar esses seres, eles vão morrer, tá? Então isso é um fator importante para a colônia. Como exemplo, eu tenho os corais. Como exemplos, eu tenho as bactérias e eu tenho a caravela, que é o exemplo que eu vou ilustrar para vocês já já, tá? Quando a gente passar, antes da gente passar para as relações desarmônicas, tá bom? Então a gente tem a sociedade, que é um outro tipo de relação intraespecífica harmônica, que é uma associação de indivíduos da mesma espécie, onde cada um faz a sua parte, cada um desempenha o seu papel, para que todos dentro do grupo sejam beneficiados. Só que diferente da colônia, esses indivíduos eles não são fisicamente ligados, fisicamente unidos, tá? Eles são independentes fisicamente, tá? Eles não têm nenhum tipo de conexão física ou anatômica que impeça
o livre deslocamento de um indivíduo apenas na colônia. Isso não acontece, tá? Então, a gente tem como exemplos de sociedade as sociedades de insetos, abelhas, formigas, vespas, cupins e por aí vai, tá? O ser humano também vive em sociedade, tá? É bom deixar claro isso. Nós estudamos em sociedade, mas a sociedade humana, vocês vão estudar isso muito melhor na disciplina de geografia com o tio Fortinho, tá? Então, a gente vai detalhar já já a sociedade das abelhas e a caravela, e já deixando claro que na sociedade das abelhas eu tenho a divisão do trabalho e eu também tenho 3 classes ou castas sociais que são muito bem definidas, que é a rainha, o zangão e as operárias, tá? A gente vai falar já já delas com detalhes. Vamos ver a caravela? Tá aí a caravela. A caravela, é, agora vocês já devem estar ligando o nome à pessoa, né? O cara crachá aí. É um indivíduo aquático, né? Pertence ao filo quinidária, né? Dos quinidários, é parente da anêmona do mar, casinha do Nemo, das águas vivas, inclusive dos próprios corais. Estão todos no mesmo grupo. Tá? O que a gente tem? A gente tem um indivíduo flutuador, que é essa parte da bolha, que é a parte que fica para fora da água normalmente. A gente tem os alimentadores, são responsáveis por catar as partículas, coletar as partículas em suspensão, para que eles possam obter os seus nutrientes. E a gente tem os protetores, são esses tentáculos maiores que têm as células de defesa, chamada de quinidócitos, que lançam uma toxina, um ácido, que queima a pele. Quem já teve um encontro desagradável com um bichinho desse, sabe o quanto arde, quanto dói, como fica, né, como fica a pele depois de tocar os tentáculos, tá? Então, só nesses tentáculos protetores e nos alimentadores que eu tenho essas células de veneno. Na parte do flutuador não tem. Não tenho como separar o flutuador do alimentador e do protetor, e nem um dos outros não podem ser separados, senão o indivíduo morre, tá? Então, eu tenho a junção de indivíduos que não podem ser separados e cada um desempenha o seu papel para o bem geral. Vamos falar das abelhas agora. As abelhas, elas trabalham, né, são extremamente organizadas, não como no filme do Bee-Movie, tá? Mas é muito organizado. E elas também, além da divisão, a gente tem na primeira imagem da esquerda, a gente tem as operárias alimentando os filhotes, as pulpas e ninfas. Da extrema direita, eu tenho, na imagem da direita, eu tenho as operárias, né, alimentando uma rainha. E no meio aí eu tenho a diferença de tamanho entre a operária, o zangão e a rainha. As operárias são todas fêmeas e elas trabalham nessas tarefas gerais da colmeia, na defesa, na coleta de recursos, na, na construção da colmeia, no cuidado com os filhotes e com a rainha. Isso é a função das operárias e são todas fêmeas. O zangão, ele tem uma função muito específica, que é a função do acasalamento, da reprodução, tá? Ele só tem essa função, a rainha só utiliza o zangão na reprodução. Ele é o indivíduo do meio aí dessa imagem. E na direita a gente tem a rainha bem grande, que ela é alimentada com uma comida especial, né, que é a geleia real, e ela que dá origem a todos os indivíduos de uma colmeia, certo? Então falamos das relações harmônicas, agora vamos falar da relação desarmônica intraespecífica, tá? Então, se a gente fala de relação intraespecífica e desarmônica, são indivíduos da mesma espécie onde alguém vai sair perdendo, onde alguém vai ter algum prejuízo. E a gente começa falando da competição intraespecífica. Esses indivíduos da mesma espécie, eles vão disputar ou parceiro sexual, ou território, ou algum tipo de recurso. E isso acaba sendo um fator que vai limitar o crescimento dessa população. Porque em casos mais extremos, o indivíduo que perde a competição, ele acaba morrendo. Inclusive o indivíduo que ganha a competição, ele sai meio ferido, meio machucado, e aí a gente tem esse tipo de relação. Se a gente for parar para analisar e for listar esses exemplos de competição, a gente vai ficar aqui um vídeo de sabe lá quantos minutos, ou quantas horas, ou quantos dias, só listando essas relações, as espécies que têm esse tipo de relação de competição, tá?
essa competição intraespecífica. Leões, girafas, elefantes, lobos, leões marinhos, tantos, tantos seres vivos, tantos grupos, tantas espécies, que aí a gente não tem como listar todas. Nessa imagem, a gente tem exemplos de gazelas disputando, né? E no caso, eles não estão disputando outra coisa a não ser parceiros reprodutivos, né? Eles estão brigando pelas fêmeas. E o outro tipo de relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo, onde um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. E aí podem ter vários motivos. Pode ser um comportamento reprodutivo, pode ser um comportamento de dominância sobre o grupo, pode ser um comportamento cultural, como a gente tem algumas tribos, né, humanas que ainda praticam esse tipo de ação. Então, a gente tem aí na imagem o exemplo da viúva negra, né? A grandona aí da imagem é a fêmea e o pequenininho é o macho, tá? Ela usa o macho como primeira fonte de alimento dos filhotes, tá? Ela mata o macho, põe os ovos, né, dentro do corpo do macho. Quando os filhotes nascem, eles acabam por se alimentar do papai, certinho?